Olá, pessoal. Eu sou Líria Helena, psicanalista, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um assunto que sempre retorna na clínica, que é a questão das crianças que adoecem com doenças repetitivas, né? É uma tosse que se repete, um resfriado, uma gripe constante, é um problema digestivo ou um problema intestinal que se repete também. E muitas vezes a criança é levada ao pediatra e chegando lá, parece uma imunidade baixa da criança. Então fica sempre aquela dúvida. Muitos pediatras já fazem esse aconselhamento quando acompanham a criança e percebem que isso está acontecendo com reincidência, né? Está reincidindo na vida daquela criança. Então ele pede até que a pessoa busque terapia para aquela criança. Então, o que acontece? Alergia, problemas alérgicos também, acontecem muitos problemas alérgicos. A criança sempre apresenta aquela questão da alergia, ou seja, uma alergia a alimentar ou uma alergia na própria pele. Então, a gente começa a perceber que na conversa com a família, quando chega até nós um problema psicológico, que é nos mandado por um pediatra, né, alguém que se atente para isso, que pode ser alguma coisa psicológica e chega até nós, a gente percebe o quê? Percebe na fala dos pais, na conversa, nas primeiras entrevistas, já percebe ali que aquela família tem um problema. Um problema que pode ser no relacionamento do casal mesmo. Muitas vezes estão em processo de separação, outras vezes estão com brigas reincidentes dentro de casa, ou é um pai agressivo, ou é uma mãe também que não presta atenção na criança, né? Infinitos problemas que a gente sabe que é normal que tenha no relacionamento, né? Normal, entre aspas, né? Porque a gente tem que cuidar disso, tendo em vista as crianças em casa, né? Então, isso acontece. Por que que acontece? Porque ao ver aqueles problemas em casa de quem ela gosta tanto, que ela ama tanto aqueles pais, que ela confia tanto, que ela se sente amparada na vida por aqueles pais, e ela vê aquela relação ali, aquelas brigas entre o casal de uma forma muito que acontece com muitas e muitas vezes, ela começa a perceber, a se sentir insegura. Então, nem sempre é a briga do casal. Briga do casal, claro que sempre leva a uma insegurança da criança. Sempre leva porque eles são o amparo, né, daquela criança. E se ela percebe que naquela família há um desamparo ali, que eles estão brigando, que eles podem se separar, que já ouviu o amiguinho lá na escola falar que o papai e a mamãe não moram juntos, que eles vão se separar ou que eles se separaram, aquilo já gera na criança uma situação de muita angústia com a qual ela não sabe lidar. Como ela não sabe lidar, ela expressa tudo isso em forma de doenças no corpo, que podem ser essas que eu relatei aí, que acontecem muito na vida de um casal, e a pessoa fica buscando ajuda, levando ao médico, dando remédio, e muitas vezes é um problema psicológico. Muitos casos também acontecem de problemas não só entre o casal, não é sempre que é o relacionamento do casal, muitas vezes na maioria mas não é sempre. Pode haver outro problema, às vezes é a morte de um ente querido, a morte de um avô, de uma avó, pode ser também um caso de perda de um outro filho na família, já aconteceu de eu pegar esses casos, né? Outro filho que faleceu na família e aquilo gera um problema dentro de casa, a família está em luto, está sofrendo, e os filhos percebem, né, o sofrimento daqueles pais, ela se sente insegura. Então ela começa a expressar tudo isso no corpo, porque a criança não sabe falar, não há palavras ainda para ela colocar para fora, para ela expressar o que ela sente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ela não sabe falar ainda, não sabe dizer o que está sentindo, o que está se passando com ela. Então, ela faz o quê? Ela joga no corpo, ela expressa em forma de doença. Porque corpo e mente estão ligados, gente. O corpo não é uma coisa separada da mente. Isso que a maioria das pessoas tem que entender. Nem tudo é uma questão física. Muitas e muitas vezes não é físico. Muitas vezes é o psicológico atacando o físico. Começa no psicológico. Uma dor, uma angústia, uma ansiedade, que é normal, que nós temos, que nós sentimos, que cada um de nós, em algum momento na vida, vai viver isso. Muito mais agora, nesses 2 últimos anos, quanto nós vivemos disso, né? Perda de entes queridos, perda, nós adultos, perda de pai, de mãe, né? Perda de irmãos.
E isso afeta a nossa família, isso afeta nosso bem-estar, a nossa segurança dentro da casa, até para lidar com nossos filhos, né? E a criança sente isso mais que qualquer um, porque ela tem uma sensibilidade à flor da pele. Ela percebe que o pai e a mãe ali tá vivendo algum problema e ela se sente mal por quê? Porque ela se sente desamparada. Há ali na criança uma sensação de desamparo. Se aqueles pais que ela tanto confiam estão ali se sentindo desamparados, sofredores, né, se sentiram frágeis, né? Na verdade, ela vê a fragilidade dos pais. E criança não gosta de ver pai e mãe frágeis, né? Ela gosta de sentir segurança, sentindo que o pai e a mãe estão seguros, que eles estão bem, que eles são fortes, né? A criança, na fantasia dela, ela idealiza muito o pai e a mãe, né? Ela acha que o pai e a mãe são heróis, são heroínas, que eles vão fazer tudo para ela a vida inteira, que a vida dela vai ser uma plenitude de felicidade, que o pai e a mãe não têm problemas, que eles são heróis, né? Que eles têm tudo é mais para a criança, porque ela está vivendo o mundo da fantasia nessa idade até 8 anos, 9. Depois isso começa a cair por terra, mas ainda não agora. Então ela começa a se sentir também desamparada. Se aqueles pais estão inseguros, como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir muito desamparada também. Ela vai se sentir infeliz e ela não tem como expressar isso com palavras, porque ela não sabe dizer ainda e ela expressa no corpo. Então a gente vê muito esses casos. Então qual é a forma melhor que a família deve agir, né? Na medida do possível, que nem sempre tudo é possível. A gente sofre mesmo, pai, mãe, né? Tem problemas, tem a vida, são altos e baixos. Mas na medida do possível, amparar aquela criança, dar tranquilidade a ela, passar segurança para ela, mostrar que você está junto, mesmo sofrendo, que você está sofrendo, que você perdeu alguém ou que o casamento vai acabar, qualquer perda que irá acontecer, coloque para ela, se coloque junto com essa criança, ampare essa criança para ela se sentir protegida, apesar dos problemas que acontecem, mas ela sinta um pouco de proteção. Eu sei que isso não vai acontecer 100%, né? A gente não consegue mesmo, mas o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir, explicar essa criança e conversar com ela. Porque ela vai entender quando o pai e a mãe falam. Ela vai entender e vai começar também a lidar com essas faltas. Que a vida é assim, e que tem faltas, que há perdas, e que a gente nem sempre ganha, nem sempre perde. Né? A gente está sempre ganhando e perdendo. A vida é um jogo de ganhar e perder. E a criança, é bom que ela saiba isso desde pequenininha, que ela lide com isso, que ela entenda isso pela fala do pai e da mãe, ou de quem cuida da criança, né? Mas é bom que ela esteja sempre sabedora disso aí, mas que se sinta amparada. Não podemos perder esse fio da meada, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós temos filhos e temos que cuidar deles. Eles não pediram para nascer, né? Aquela história, o filho não pede para nascer, mas a gente está ali, a gente deve, na maior parte das vezes, no melhor que a gente conseguir fazer, dar esse amparo para a criança, porque isso gera depois outras consequências e ela adoece, o corpo sofre, né? E a família também fica preocupada com uma criança doente o tempo inteiro. Então, conversem sempre com seus filhos, porque o melhor que a gente pode fazer é mostrar-nos faltosos. Nós não podemos tudo, há coisas que faltam, né? Que a gente não consegue lidar mesmo enquanto adulto. E que separações podem acontecer. E que perdas também. E que a gente tem que fazer o luto e passar por elas. Então, sempre conversem com seus filhos. Ok, gente? Uma outra coisa a falar também, deixa o seu comentário. Eu estou aqui para tirar dúvidas, para esclarecer. Curtam se vocês se sentiram tocados pelo vídeo, se vocês já viveram uma situação parecida. Deixe o seu comentário, deixem a sua experiência, a experiência que você viveu ou vive sobre isso, que eu estarei aqui para responder, viu, gente? Curtam, compartilhem e deixem o seu comentário, que isso pra gente aqui do canal traz muito engajamento e eu conto com vocês, viu? Conto mesmo. Ok, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!